Fala seus ricos, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem também. E nesse vídeo eu vou falar sobre um investimento que é extremamente e altamente recomendado para reserva de emergência por assessores de investimentos. E eu vou explicar por que não faria sentido nenhum você fazer esse investimento, que é o investimento em fundos DI. E os fundos DI são altamente recomendados pelos assessores de investimentos para você deixar não apenas a sua reserva de emergência, mas também aquele dinheiro que você não sabe se vai precisar, ou então que você pode precisar em algum momento, mas não sabe ao certo quando vai precisar, porque eles têm liquidez diária. Você pode resgatar o seu dinheiro em qualquer momento, então você tem essa flexibilidade. Mas na prática não faria sentido e eu vou mostrar o porquê nesse vídeo. E os fundos DI você encontra também com outros nomes. Por exemplo, no Santander você tem o Fundo DI VIP, no Banco Itaú você tem, por exemplo, o Fundo DI Personalité, e em outros bancos você tem um nome que geralmente é um nome mais atrativo, né, para geralmente enganar as pessoas, você achar que é um investimento interessante. E na prática, como eu vou mostrar aqui, não é um investimento interessante, não faz sentido você pegar esse investimento, porque existem N opções melhores, mais seguras, e em todos os cenários o retorno seria melhor do que se fosse em um fundo DI. Mas antes de eu mostrar todas essas informações aqui, se você já sabe que esse conteúdo vai ser bom, se você já me acompanha, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem os vídeos novos. Mas para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, você não me conhece, não sabe o que eu vou entregar de conteúdo aqui, espera até alguma informação te ajudar e aí sim você deixa o seu gostei. Mas por que então os fundos DI, que são altamente recomendados por assessores de investimentos para você deixar a sua reserva de emergência, ou então aquele dinheiro que você pode precisar em algum momento, mas não sabe quando vai precisar, são investimentos ruins? Para responder isso, eu vou entrar aqui na lâmina do fundo, que é onde nós encontramos todas as informações sobre um determinado fundo de investimento. Então eu vou pesquisar aqui no Google a lâmina desse fundo, que é o Fundo DI VIP do Santander. E já estamos aqui na lâmina do fundo. Como você pode ver, tem algumas informações aqui. E inicialmente nós já temos aqui algumas informações bem interessantes. Aqui no canto esquerdo você consegue ver o valor mínimo de aplicação, que é de R$100, então é um investimento acessível, geralmente é. Você tem aqui aplicações adicionais em múltiplos de R$100, tem aqui o resgate mínimo de R$100, saldo mínimo de R$100, tem aqui a aplicação em D+0, então quando você investe, o dinheiro é investido automaticamente naquele mesmo momento, não tem um prazo para de fato o dinheiro ser investido. O resgate também ocorre no mesmo momento, então nesse ponto ele é muito interessante e por conta disso ele é recomendado para reserva de emergência, porque você pode resgatar o dinheiro em qualquer momento. Descendo aqui a gente consegue ver o resultado em comparação com o CDI. CDI seria o rendimento médio do CDI no período, e aqui a gente consegue ver que esse fundo entregou praticamente o mesmo retorno do CDI, já que fundos DI tendem a entregar um retorno muito próximo do CDI, sempre acompanhando o CDI, não fugindo muito da rentabilidade dele. Descendo aqui nós temos mais informações, nesse caso é a respeito da rentabilidade. Então o que a gente consegue ver aqui é que, por exemplo, no ano de 2021, em janeiro, esse fundo entregou 0,16% de rentabilidade, enquanto o CDI foi 0,15%. E em termos percentuais, esse fundo entregou um retorno de 104,64% do CDI, em fevereiro 101,85%. Nesse período a taxa Selic estava bem mais baixa e você tinha, por exemplo, investimentos pós-fixados atrelados ao CDI em CDB, pagando 200% do CDI, 180% do CDI, era bem comum nessa época. Mas aí você tem aqui algumas rentabilidades boas de 125% do CDI nesse mês de março, em abril 115%, em maio 119%, porém na média em 2021, que inclusive foi o ano onde ele pagou mais em porcentagem do CDI, ele pagou 109,07% ao ano, em uma época onde existiam CDBs pagando 150%, 180%, 200% do CDI, então você tinha investimentos bem melhores nessa época. Em 2022, ele continuou pagando mais ou menos esse valor, 104% do CDI mensal, 108%, 100%, em alguns momentos até menos do que isso, e na média fechou o ano com uma entrega de 101,67% do CDI. Em 2023, 100,46%, e em 2024, até o momento, ele entregou o equivalente a 102,88% do CDI. O fundo tendo entregado 6,35% nesse período e o CDI tendo acumulado 6,18% nesse período. O ponto aqui é que se você pega esses 4 anos e fizesse uma média, você teria um retorno um pouquinho acima de 100% do CDI. Então, se você simplesmente investe em um CDB de 100% do CDI ou então no Tesouro Selic, você teria uma rentabilidade muito aproximada, de modo que não faz sentido
porque você está se expondo a outros riscos. Como assim outros riscos? Olhando aqui a composição da carteira, a gente consegue ver que ele tem 41% em compromissada, que é basicamente a compra e recompra de títulos de renda fixa. Tem aqui LFT, que seria Tesouro Selic, 24%, letras financeiras, 19%, debêntures, 13% da composição da carteira, FDIC, que são fundos de investimento de direitos creditórios, 1%, CDB e notas de crédito, aqui os três totalizam 3%. Então a gente consegue ver aqui que você teria uma exposição a debêntures, por exemplo, que é um investimento de renda fixa com risco de renda variável, onde você nem tem a cobertura do FGC, e mesmo no investimento onde você teria cobertura do FGC, como é o CDB, se esse fundo DI tivesse 100% em CDB, ainda assim não faria sentido, seria melhor você investir em um CDB, porque o fundo DI não tem a cobertura do FGC. Essa é uma informação que você precisa saber. Outra informação importante é que aqui a gente consegue ver que ele tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano. Então todo ano você vai ter essa taxa comendo uma parte do seu valor investido. Outra informação também é que existe aqui o IOF, que é o imposto regressivo, que após 30 dias não existe mais, e o imposto de renda incide no formato come cotas, que é um formato que acaba destruindo, minando a sua rentabilidade ao longo do tempo. Isso porque ele é um imposto que incide semestralmente nos meses de maio e novembro, sempre no último dia útil, pegando 15% da sua rentabilidade acumulada naquele período. Então, quando você vai pagando o imposto a cada 6 meses, isso destrói a sua rentabilidade no longo prazo. Como você consegue ver nessa imagem, onde você tem duas linhas, né, uma linha subindo, um efeito de juros compostos, sem o come cotas, que seria um investimento normal, e você tem embaixo uma linha verde, que seria com o come cotas, incidindo esse imposto. Então você vai tendo uma destruição de valor do seu patrimônio ali, porque o dinheiro que você acaba pagando antecipadamente de imposto, ele poderia permanecer investido para rentabilidade, mas ele vai ser retirado. Então isso acaba minando a sua rentabilidade final. Agora imagina se você tem esse efeito do imposto come cotas incidindo durante 25 anos, porque esse fundo teve início em 1999. Isso daqui geraria uma grande destruição de valor do seu patrimônio, e se você fizesse uma simulação de quanto você teria investido, se fosse em um CDB o retorno seria muito maior. Se fosse no Tesouro Selic também provavelmente seria maior. Então, em resumo, os fundos DI te entregam um retorno muito próximo de um CDB de 100% do CDI, porque eles visam acompanhar o CDI, e consequentemente próximo também do Tesouro Selic. Sem contar que existe a cobrança semestral do imposto de renda por meio do imposto come cotas, que acaba minando a sua rentabilidade. Além disso, também existe a taxa de administração, que nesse fundo específico é de 0,5% ao ano. Em outros fundos pode ser menos ou pode ser mais. Se for um fundo de renda variável, um fundo de ações, por exemplo, a taxa de administração costuma ser maior, 2, 3, 4%. No fundo de renda fixa, que é o fundo DI, que é um fundo de renda fixa, aí geralmente é uma taxa mais baixa, de 0,2, 0,3, 0,5, algo próximo disso. E outra informação ainda mais importante é que você não possui a cobertura do FGC nos fundos DI, mesmo que o fundo fosse composto de totalmente CDBs, por exemplo, que são investimentos assegurados pelo FGC. Então você está tendo uma rentabilidade de um título de renda fixa comum, ou então do Tesouro Selic, mas com um risco muito grande. Como você pode ver na lâmina do fundo, nós temos 13% em debêntures, que são investimentos bem mais arriscados. Por esses motivos, não existe nenhuma justificativa de você investir em um fundo DI. Por isso que é muito importante que você aprenda, entenda sobre os investimentos. Se você não aprender a investir, você vai ficar na mão de assessores de investimentos e de pessoas que podem ter interesses que sejam diferentes do seu interesse. Então a ideia é que você aprenda a investir, entenda sobre os investimentos e principalmente saiba o que não é um bom investimento para você. Nesse caso, seria muito mais vantagem você pegar um CDB de liquidez diária do Banco da Ecoval, que é onde eu deixo a minha reserva de emergência atualmente, e é um CDB que, como você consegue ver aí, rende 110% do CDI com liquidez diária. Então você tem a possibilidade de resgatar em qualquer momento e já pagaria mais do que todos os fundos DI que você encontra aí no mercado. E além disso, sem se expor a grandes riscos, porque primeiro que o CDB é assegurado pelo FGC, ele tem a cobertura do FGC até o valor de R$250 mil. Se acontecer da instituição falir, você tem esse dinheiro de volta. E segundo, que é um bom emissor. O Banco da Ecoval, por exemplo, tem lucros bilionários anualmente. Então essa opção é 1000 vezes melhor do que você simplesmente investir em um fundo DI por não saber onde investir. Caso você tenha interesse em abrir conta no Banco da Ecoval ou em outras contas que são confiáveis, aqui embaixo na descrição do vídeo tem vários links que direcionam você para essas contas. Se você tiver interesse, algumas delas inclusive dão um presente
diretamente em dinheiro para novos clientes que cumprem algumas regras. Mas o foco desse vídeo foi simplesmente mostrar que os fundos DI não são investimentos tão interessantes assim. Na verdade, não fazem sentido nenhum você fazer investimento nesses tipos de investimentos e geralmente eles são uma cilada quando se trata de investimento. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, já deixa o seu gostei aqui embaixo, que isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. Se inscreva no canal também, ative o sininho. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.